Boa noite, meus irmãos. Em instantes, nós vamos iniciar o estudo do Evangelho de hoje, aguardando aí, porque agora que acabou de dar 7 horas, nossos irmãos vão chegando. Boa noite, Porto União, Santa Catarina. Que bom! Obrigado aí pela participação. Vamos aguardar mais um pouquinho nossos irmãos acessarem também, para que a gente possa conversar com todos, né? Vamos nos preparando, levando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, serenando nosso coração. Em breve, a palavra de Jesus estará aqui sendo comentada. Palavra que nos faz tão bem, né? O nosso norte. Bom, aos poucos os nossos irmãos agora vão chegando, já deu 7 horas, já passa um pouquinho. Em primeiro lugar, nós agradecemos ao Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para estudar um pouquinho a sua palavra, estudarmos aí as mensagens que Jesus deixou para nós, seus exemplos. Então nós vamos, para iniciar a nossa conversa, o nosso estudo de hoje, vamos preparar um copo com água, quem desejar, para que ela seja fluidificada durante o nosso estudo. Vamos elevando nossos pensamentos, então, ao mundo espiritual de luz, para nossa prece de abertura. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, espiritualidade de luz que nos acompanha, nós pedimos hoje permissão para realizarmos esse estudo, pedimos luz, inspiração, para que para todos nós, para todos que estejam envolvidos nesse estudo, possam receber as bênçãos, possam receber um pouquinho da luz que vem do alto, não é? Nós pedimos hoje a espiritualidade, mais uma vez, que olhe pelo nosso Brasil, esse momento difícil que nós passamos, politicamente, um momento difícil ainda com a pandemia do Covid, que a espiritualidade possa estar próximo de todos nós, nos apoiando, nos confortando, nos dando compreensão para atravessarmos da melhor forma possível esse momento. Que o Brasil seja muito iluminado para que seja realmente a pátria do Evangelho, como diz o livro de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Nós pedimos também a espiritualidade que fluidifique a água que nós separamos para que ela seja um remédio para nossos males físicos e espirituais. Assim, irmãos da espiritualidade maior, nosso Deus, Pai, nós agradecemos pelo encontro de hoje, pelo estudo de hoje, pedimos permissão para iniciarmos o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, agradecido aí ao Centro Espírita Capitão Vendramini, nós vamos estudar um pouquinho do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos hoje à leitura número 35, que o título é Observemos Amando.
a gente, antes de começar aqui o nosso estudo, fazemos aquela pergunta de sempre: você já abraçou Jesus hoje? Se você está com alguma dificuldade, se você está sofrendo, se precisa de um apoio espiritual, todos nós precisamos, né? Nas preces de Jesus, não faça distante. Abrace Jesus, sinta a presença de Jesus envolvendo você, o seu corpo, o abraço fraterno de Jesus, né? Que converse assim, bem pertinho, sinta a presença do Mestre. Bom, nós vamos então à leitura 35, observemos amando. Eu vou fazendo a leitura aos poucos e vou comentando. Eu não vou ler ela inteira primeiro para depois comentar, não, que eu acho que vai ficar melhor. Então vamos ao texto. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 3. Habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, pré-julgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Aqui tem algumas coisas importantes já. Antes, foi só o versículo 3 que foi citado aqui, né? Porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não enxergas a trave no seu próprio olho, né? Argueiro é uma coisa mínima e a trave seria um pedaço imenso de madeira, né? Nos nossos olhos. Bom, o que a gente pode falar a respeito desse início aqui? Nós costumamos ver no próximo falhas que nos incomodam, que na verdade incomodam porque são nossas também, né? E o texto diz que nós precisamos de educação para que a gente possa começar a entender melhor isso, que muitas vezes as falhas estão em nós, nossa compreensão. E para isso, importante uma palavra de Jesus também: vigiai e orai. Quando tiver alguma coisa de um irmão nosso que nos incomoda, que a gente pare para refletir, isso é uma educação, é um hábito que nós, dispostos a melhorarmos um pouquinho, podemos começar, tomando atitudes pequenas que a gente pode ir caminhando. Então, que a gente se eduque, né, refletindo a respeito de que se algo naquele meu irmão me incomoda, se eu não tenho um bocado daquilo, né? Tem um livro que eu já comentei algumas vezes em conversas com o pessoal aqui do centro, que é Os 4 Compromissos Toltecas, que ele fala uma coisa interessante, o escritor, que a figura principal estaria numa caverna durante um bom tempo, na escuridão, simbolicamente isso, e de repente ele vê a luz, ele sai da caverna e enxerga a luz. Então, na verdade, ele não estava na caverna, né? É simbólico. Ele vivia, vamos dizer, na ignorância, e de repente começa a enxergar a luz, começa a enxergar os outros, o próximo, com nitidez, porque ele diz que os outros continuavam enxergando todo mundo com uma névoa na frente. Não enxergava realmente, para ver que o próximo é um espelho de si mesmo, que a gente se vê no próximo, né? Por isso Jesus fala em amar o próximo como a si mesmo e tal. Na verdade, somos todos um. E nesse livro, essa personagem fala que ele enxergou a realidade, ele enxergou o espelho com nitidez, sem a névoa, porque ele viu que todos somos um, que passamos por tudo junto, que somos iguais, que somos criação, filhos de Deus, iguais. Outras coisas que tem de interessante nesse livro, que podemos fazer uma comparação aqui com a nossa leitura, é que ele fala, esses 4 compromissos,
que a sua palavra seja impecável, não tirar conclusões. Muitas vezes a gente se aborrece, a gente critica o próximo por tirarmos conclusões. Então esse ensinamento aqui dos 4 compromissos toltecas, interessante, não tirar conclusões. Outra coisa importante, não levar nada para o lado pessoal. A gente se incomoda com a atitude do outro, porque às vezes pensa que é para a gente. Não levar nada para o lado pessoal. Se a pessoa às vezes faz uma coisa errada e tal, o problema está com ela. Então não é pessoal com a gente. E o último compromisso tolteca é dar sempre o melhor de si. Que a gente dê sempre o melhor de nós mesmos em tudo que a gente faz, especialmente no que está ligado à nossa evolução espiritual, que é o que de mais importante existe na nossa vida. Nós somos espíritos, nós viemos encarnados nesse planeta justamente para a gente evoluir espiritualmente. Esse é o objetivo maior da nossa criação. Então, dê sempre o melhor de si na busca da evolução espiritual. Os ensinamentos estão aí, Jesus deixou tantos ensinamentos, tantos. Por que a gente não segue? Por que a gente não procura seguir mais? Eu sei que seguir tudo ao pé da letra, realizar tudo da forma mais perfeita é muito difícil. Mas esse ensinamento tolteca diz, dê sempre o melhor de si, dê sempre o melhor do que você é capaz de fazer. A doutrina espírita nos diz também que o espírita é aquele que está no caminho, está procurando melhorar, né? Aquele que, lógico que agora a gente não está frequentando uma casa porque está fechado por causa da pandemia, mas aquele que frequenta uma casa, aquele que estuda, aquele que lê, aquele que procura botar em prática os ensinamentos que recebeu, né, ligados aí à espiritualidade. Quem é espírita sabe como tem material, né, pra gente. Vamos dar prosseguimento aqui então à leitura, segunda parte do texto. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Olha que interessante. Agora Jesus vai falar de alguns personagens que a princípio eram pessoas com falhas, mas que realizaram grandes coisas. Ele começa com Maria de Magdala. E ele diz aqui que essa pessoa, né, de forma compreendida e amparada, a pessoa compreendida e amparada, que muitas vezes as pessoas precisam disso, serem compreendidas. E nós não estamos muito preocupados com isso, com o próximo. A gente está preocupado em julgar e não em amparar, né? A gente que se acha muito bondoso, muitas vezes faz uma caridade numa doação de uma cesta básica e tudo, acha que é muito bonzinho, mas aquele irmão nosso que a gente convive, irmão de sangue, colega de trabalho, que muitas vezes está precisando de um amparo, né, de ser compreendido, nós não ligamos para isso. Então Jesus fala aqui que era isso que Maria de Magdala precisava, de compreensão e amparo, porque ela era sempre julgada pelo próximo. Nós não sabemos, muitas vezes, o que as pessoas passaram, que caminhos percorreram, para que ela tivesse um determinado tipo de atitude. Muitas vezes não justifica plenamente, mas explica por que a pessoa agiu daquele jeito, e a gente tem que ter um pouco de compreensão. Tanta gente passa por tanta dificuldade e às vezes tem uma reação que é até natural, compreensiva, né? Mas nós não damos bola para o que a pessoa passou. A gente quer saber de julgar. Todos nós temos virtudes, temos vícios, nós temos. Então por que vamos olhar o cisco nos olhos dos outros? A gente vê, às vezes, uma imperfeição, um detalhe negativo numa pessoa, mas olha só que aquele que tem consciência vê
milhares de defeitos em si próprio. Então seria essa trave no seu olho. Se a gente tem tantas falhas, por que uma falha que uma pessoa faça nós vamos criticar? E muitas vezes criticar veementemente, né? Falando coisas duras, né? Todos nós somos iguais, temos a mesma centelha divina, nós temos a semente do amor no nosso coração. Todos têm um lado muito bom. Não fiquemos olhando só aquilo que incomoda, até porque, como a gente disse no início, aquilo que incomoda no irmão é porque normalmente existe em nós. Nós não somos perfeitos. Nós que estamos aqui agora nesse momento falando, não somos melhores do que ninguém. Se tivesse que escolher alguém perfeito para levar a palavra de Jesus, quem levaria? Quem de nós é perfeito? Não é? Então nós temos que ser mais compreensivos com o próximo, ser mais indulgentes com as falhas do próximo. Não ficarmos enxergando esse cisco nos olhos dos outros enquanto nós temos tanta coisa a corrigir, não é? Continuando aqui a leitura, no conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, Jesus era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Obviamente, riqueza espiritual, né? Jesus percebeu naquele homem que era um publicano, e ele era judeu e cobrava impostos, tinha o cargo de cobrador de impostos do próprio povo para entregar para Roma, né? Então era odiado Zaqueu. Só que Jesus, quando viu Zaqueu em cima de uma árvore para poder apreciar a passagem de Jesus, para ver Jesus, ou para escutar Jesus, Jesus enxergou nele um homem trabalhador, humilde, a ponto de subir numa árvore para buscar auxílio, tomando atitudes, provavelmente, para aprender um pouco, para ser uma pessoa melhor. Então Jesus enxergou isso em Zaqueu, quando os outros só enxergavam um traidor. Continuando a leitura, aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, Jesus, contudo, representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Então, Jesus, quando chamou Pedro, conheceu Pedro, sabia da bondade do coração de Pedro. Ele via, apesar de imperfeições, porque quem não tem imperfeições, Jesus não reparava no que as pessoas faziam no seu dia a dia, de falhas e tal, porque ele sabia que isso era natural da raça humana, naquele estágio evolutivo. E ele veio justamente para nos ajudar a corrigir essas falhas. Então ele enxergava em Pedro aquele potencial, aquela semente divina, né? A bondade de Pedro e a sua capacidade de liderança. Jesus percebia isso em Pedro. E diz aqui no texto que julgavam Pedro um fraco e tal, que ele se julgava mesmo fraco, né? Pedro mesmo se julgava um fraco. Mas Jesus lhe deu a força necessária para que ele, Pedro, executasse aquilo que ele almejava. Ainda mais depois que ele conheceu Jesus. Continuando o texto, na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, Jesus, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Jesus, então, conhecia perfeitamente o potencial de Saulo,
de Paulo, né? E depois Jesus chamou de Paulo, via nele a força, a capacidade de trabalho, né? Da mesma forma que ele perseguia os cristãos, porque ele foi preparado para aquilo, ele foi conduzido, ele tinha mestres super capazes e fizeram aquela lavagem cerebral em Saulo. E ele executava aquilo com primor, perseguia os cristãos porque ele achava que era o certo. Mas Jesus sabia que o dia que tirasse dele os seus antolhos, o dia que Saulo enxergasse a luz, da mesma forma que ele perseguia e combatia os cristãos, ele seria um grande aliado, um grande guerreiro, né? Espalhando a palavra de Jesus, já que era um homem de muita inteligência, muito preparado, com muito estudo. Ele teria muito argumento, como teve, obviamente, para divulgar a boa nova. Então, Jesus, quando viu Saulo, apesar dele estar perseguindo os cristãos, Jesus olhou para ele e disse: esse cara é bom, vou passar ele para o meu lado, né? Então, muita gente na nossa vida diária e cotidiana, nós julgamos porque a pessoa está fazendo algo que a princípio a gente não concorda e tudo, mas temos que admitir a capacidade da pessoa de realizar certas coisas e tal, e ver por que me incomoda, se não é uma coisa que é uma falha minha que eu estou vendo nele. E procura ver o lado bom da pessoa, a capacidade da pessoa de produzir algo de bom também, porque todos nós somos capazes de produzir algo bom, porque temos a semente divina em nós, a centelha divina em nós. E o texto ainda continuando: observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de trevas dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então, gente, é preciso muito amor. É preciso amor, porque amor é a única coisa, é a única força capaz de transformar a gente. É a força que nos conduz ao caminho necessário para a nossa evolução espiritual. Que a gente se eduque no amor, que a gente estude. Jesus falou que a gente ia conhecer a verdade e a verdade nos salvaria. Que a gente estude, que a gente vá atrás, não espere chegar. Que a gente busque essa verdade e vamos descobrir, buscando a verdade, que em todos os casos, sempre o que vence, o que impera é o amor. É o amor puro, é o amor desinteressado. Esse nos faz crescer. Tudo que se resolve com amor é bem resolvido. A gente já comentou algumas vezes também, quando se toma atitudes arbitrárias, você tem uma questão para resolver que envolve pessoas e você impõe alguma coisa, impõe a sua vontade, aquilo está resolvido a princípio para a gente, mas não está bem resolvido, porque ficou a mágoa, ficou a revolta no coração do próximo, ficou alguma coisa guardada ali, então esse caso não está encerrado. Muitas vezes essa pessoa, uma outra, prejudicada com a nossa arbitrariedade, desencarna e do outro lado vem agir contra nós. Aquela questão não ficou bem resolvida porque não foi resolvida com amor, com compreensão, com entendimento, do jeito que Jesus veio nos ensinar. Então é importante que a gente, como diz aqui, através do amor, que a gente arranque as escamas das trevas dos nossos olhos, que a gente veja com nitidez, como eu disse lá no começo, a respeito do livro dos 4 compromissos toltecas,
que a gente veja sem nenhum embaçamento, sem nenhuma névoa o próximo, que a gente veja como um cristal, como um espelho cristalino, que a gente se enxergue no próximo como um igual, como alguém que eu preciso amar, que eu preciso amar. Esse é o segredo. Na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, nós precisamos todos dar as mãos uns aos outros, porque nós precisamos adentrar o mundo espiritual em conjunto. Não podemos deixar ninguém para trás. Jesus nos ensinou isso quando disse que nenhuma ovelha do seu rebanho ficaria para trás. E nós, hoje encarnados, é quem podemos realizar aqui a obra de Jesus, dar continuidade à obra de Jesus, não deixando ninguém para trás, como Jesus nos ensinou. Ele veio ser um modelo para nós. Tá certo? Então, meus irmãos, já encerrando o nosso estudo, que a gente possa agir sempre com amor, tendo amor como norte na nossa vida, porque ele vai nos guiar. Jesus não disse que era fácil agir sempre com amor. Não. Falou das dificuldades, falou das perseguições. Jesus já nos alertava. Não é fácil, mas é o caminho. É o caminho. É a porta estreita, não é a porta larga. É com sacrifício, é com dificuldade que nós vamos alcançar esse status espiritual mais elevado. Para o nosso próprio bem e crescimento espiritual, que a gente observe mais, observe o próximo, amando. Observe profundamente, observe o seu coração, a sua essência, que é divina. Sejamos então mais compreensivos, tolerantes e indulgentes com as falhas dos nossos irmãos. Tá certo? Esse era o estudo de hoje. Esperamos que possa esse estudo de hoje ser mais uma pedrinha, um tijolinho na nossa construção espiritual. Vamos agora então nos preparando para a prece final, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, obrigado pelo estudo de hoje, pela boa energia, pelos bons fluidos que recebemos, não só em nós, na nossa água também, que ela possa ser um remédio para nós. Obrigado por toda a atenção ao nosso país nesse momento. Sabemos do trabalho que acontece aí do outro lado, em prol do crescimento espiritual de todos nós aqui, da felicidade do nosso povo. Sabemos que há o projeto espiritual para que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então agradecemos por tudo isso e pedimos que os nossos irmãos em dificuldade, os que estão passando pela doença, pelo Covid, por qualquer outro tipo de problema, que possam perceber que existe sempre o amparo que vem do outro lado, que possam sentir esse amparo, perceber esse calor, perceber esse amor, porque só isso já é suficiente para um grande consolo. Agradecidos por tudo, então, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo dessa noite. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.